Corinthians visita o Fluminense nesse sábado às 9 horas da noite no Maracanã, num clima de final, né? Numa final de campeonato dentro do Brasileirão, que é um campeonato de pontos corridos. Vamos falar sobre isso, sobre a situação tensa desses dois clubes e a situação tensa dessa partida. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, chegou o momento que a gente já imaginava, né? A decisão entre Corinthians e Fluminense no Brasileirão, duas equipes grandes que estão numa situação péssima no Brasileirão, ambas as equipes no Z4, na zona de rebaixamento. A gente já tinha vislumbrado essa partida no Maracanã há 5, 6 jogos atrás, né, de você olhar e falar, cara, duas equipes que competem pela mesma coisa, que vão lutar contra o rebaixamento até o final, e tem um jogo importante desse, né, no Maracanã, com o mando do Fluminense. É um jogo que envolve muita coisa, que tem muita tensão, que tem Libertadores no meio, tem Sul-Americano no meio, duas equipes gigantes numa situação complicada. O jogo, a promessa de ser uma gigantesca partida entre Corinthians e Fluminense. Bom, a escalação do Corinthians, né, vai ser um pouco mexida, porque no meio de semana o Ramon Dias poupou a equipe, né? E para exatamente jogar contra o Fluminense neste sábado, tem alguns desfalques importantes, né? Por exemplo, o Romero ainda é dúvida para a partida, se vai estar à disposição, né, no banco ou como titular. Acho que mais para estar no banco, mas ainda não é certeza. E três nomes fora, né? O Yuri Alberto e o Alex Santana, que já estavam, né? E ainda vão continuar. E o Ranieri também sentiu um problema na panturrilha no meio de semana e também está fora desse jogo contra o Fluminense fora. A escalação do Corinthians para essa partida tem Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Mateuzinho, que jogou no meio de semana. Eu até achei que ele está poupando o Fagner para esse fim de semana, mas a provável escalação é com o Mateuzinho. E até gosto, até prefiro o Mateuzinho, né? Na lateral direita. Ou melhor, como ala direita, né? Já que o Corinthians vai com três zagueiros. E os três zagueiros são Kaká, Félix Soares e Ramalho, que foi poupado no meio de semana. E no lado esquerdo ainda uma dúvida entre Matheus Bidu e Hugo, mas acho que por poupar o Hugo sem ter problemas físicos, né, acho que o Hugo vai ser titular contra o Flu. No meio de campo, problemas, como eu disse, né, sem Alex Santana e sem Ranieri. A previsão é que seja Ria e Charles. Eu preferia que fosse Ria e Breno Bidon, né, sem o Charles. Ainda acho que ele não tem nível para ser titular do Corinthians. Não me convenceu até agora, desde que chegou na frente. Rodrigo Garro, Thales Magno e Giovani, que acho que é o trio, assim, indiscutível, né? Contando com os desfalques e contando com as opções, é o Garro de 10 e na frente o Thales Magno iluminado, né? Com 2 jogos e 2 gols pelo Corinthians, juntamente com o Giovani, que também marcou no meio de semana e tá em boa fase, o menino da base do Terrão. Bom, o Corinthians pega um Fluminense muito instável, né? Além do problema da zona de rebaixamento e tudo mais, o Fluminense era uma equipe que estava em 3 competições, já foi eliminada da Copa do Brasil e a situação se complicou na Libertadores também, né? O Fluminense foi o lanterna do campeonato por muito tempo, né? Por muito tempo. Após a chegada do Thiago Silva, deu um gás muito grande no tricolor carioca, que engatou aí uma sequência de... Em 5 jogos conseguiu 4 vitórias e uma derrota, né? Assim, uma sequência para uma equipe que estava lá embaixo, com 8 pontos, com 6, 7 pontos, né, em algum momento do campeonato, que era muito pouco. Conseguiu dar uma sequência boa e respirar um pouco mais, mas ainda não saiu da zona, né, não pisou fora de rebaixamento aí do Fluminense. E nas últimas 3 partidas vem em momento ruim, né? Vem de duas derrotas e um empate, e esse empate foi contra o Juventude, que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, né? Perdeu na ida para o Juventude e empatou na volta, e esse empate eliminou a equipe do Flu, e vem de 2 derrotas consecutivas pelo Vasco, contra o Vasco, né, no Brasileirão, um clássico, e uma derrota fora de casa, e pela Libertadores no meio de semana foi com os titulares no Couto Pereira para enfrentar o Grêmio, abriu 1-0 e tomou a virada e está em desvantagem também na Libertadores. Assim, é um excelente momento para o Corinthians pegar o Flu, né? É um excelente momento, porque o Fluminense já esteve bem melhor, já esteve bem mais encaixado, vai ter muitos desfalques para essa partida também, né? Marcelo tá fora, Cano tá fora, Martinelli tá fora, né? Ainda se há dúvida se o Mano Menezes vai poupar o Fluminense para o jogo contra o Grêmio no meio de semana que vem, pela Libertadores. Então isso, assim, é um excelente momento para o Corinthians pegar o Fluminense, instável, né, em resultados, em atuações, com os desfalques, né? Claro que vai jogar no Maracanã, é um jogo extremamente difícil, mas assim, é um momento ideal para o Corinthians conseguir vencer o Fluminense, que é o ideal, que é o resultado esperado, né, que o Corinthians precisa. Empate, claro que não seria ruim fora de casa contra o Fluminense no Maracanã, mas pela situação tem que pensar em vencer e só isso, né? O Corinthians conseguiu poupar titulares no meio de semana para jogar contra o Flu e conseguiu vencer o Bragantino, né? Então vem de uma boa partida, de um bom resultado. Então, assim, o clima tá muito mais pro Corinthians do que pro Fluminense, mas o jogo é 50-50.
é muito difícil de você prever, porque é um grande clássico do futebol brasileiro, é um grande confronto, ainda mais num contexto como esse. No retrospecto recente entre Corinthians e Fluminense, o Corinthians tem levado vantagem, né? Nos 6, 7 jogos, perdeu um para o Fluminense, né? É um retrospecto importante, mas o que mais vale é esse jogo deste sábado às 9 horas da noite no Maracanã. Quero saber o que você acha dessa partida, se você mudaria alguma coisa na escalação que eu disse e qual o seu palpite para essa partida entre Corinthians e Fluminense, uma final dentro de um campeonato de pontos corridos, né? Uma final, clima de decisão, clima de tensão e o Corinthians precisa vencer esse jogo. Sem mais nem menos, com os titulares poupados, precisa vencer esse jogo no Maracanã às 9 horas da noite deste sábado. Deixe aí nos comentários os seus palpites, os seus achismos e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.